Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quinta-feira, dia 10 de agosto, e a igreja hoje nos apresenta a festa de São Lourenço, diácono e mártir. E nesse dia eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra, que está em Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmão e irmã, eu quero te convidar a uma reflexão. Se hoje nós tivéssemos que dizer: vai para longe de mim, Satanás, porque tu és para mim uma pedra de tropeço, tu não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens, para as pessoas que nos rodeiam, quanta gente sairia da nossa vida? Quanta gente deixaria de fazer parte do nosso convívio? Quanta gente que realmente é, hoje, na nossa história, uma pedra de tropeço? Pessoas que não nos permitem irmos além daquilo que Deus tem preparado para nós, daquilo que nós conseguimos visualizar com os nossos olhos da carne. Deus tem muito mais, mas às vezes há pessoas que nos puxam, que nos prendem, que nos impedem. Quantos são aqueles que não entendem a nossa radicalidade, não o nosso radicalismo, a nossa radicalidade em viver o que Deus nos pede? Quantos não entendem que o nosso coração anseia por Deus, que o nosso coração quer estar em Deus, que quanto mais próximos do Senhor nós estivermos, mais paz interior, mais força e vida nós teremos? Quantos são aqueles que dizem para nós: mas para que rezar tanto? Por que ir tanto à igreja? Mas não tem necessidade de ir à missa toda semana? Por que é que eu tenho que toda semana estar na igreja? Isso acontece muito com os pais das crianças que estão na catequese. Eles querem que seus filhos conheçam a Deus, mas eles não querem se comprometer com Deus. Eles não querem que Deus seja tudo para eles. Eles querem usar de Deus, mas não serem usados pelo Senhor. E usados pelo Senhor no bom sentido, ou seja, serem para o Senhor um instrumento de graça e conversão na vida de tantos outros, a começar pelos seus filhos e sua família. Então, eu te faço novamente a pergunta: se hoje você tivesse que dar a resposta de Jesus a Pedro, quando Pedro disse ao Senhor: não te permita Deus acontecer isso, quantas pessoas você tiraria da sua vida? Quantas pessoas realmente ficariam na sua vida? Ora, Jesus disse a Pedro: tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus hoje diz a nós: eu preciso de ti para dar seguimento ao meu trabalho de salvação das almas. Eu preciso de ti comprometido com a minha igreja, igreja que eu edifiquei sob a rocha de Pedro, igreja que ainda hoje é conduzida pelos legítimos sucessores de Pedro. Eu preciso de ti para falar também em nome dessa igreja, não aquilo que você pensa, mas o que essa igreja ensina. E aqui
Eu faço um parênteses. Nós estamos num tempo muito difícil, onde as pessoas querem pregar aquilo que elas entendem e o que elas querem viver, e não aquilo que a palavra de Deus e a doutrina 2 vezes milenar dos apóstolos nos oferece. Eu quero fazer da igreja o meu clubinho, onde as minhas ideias são propagadas, mas eu não quero fazer da igreja a comunidade dos irmãos e irmãs batizados, reunidos em nome do Senhor e fiéis à sua doutrina e à sua palavra. Ora, eu sou chamado a pregar. Jesus precisa contar comigo, mas que eu leve a palavra do Senhor. Pedro, depois de ter dito isso a Jesus, Pedro, depois de ter negado Jesus lá diante dos funcionários do sumo sacerdote, Pedro, arrependido, ouve do Senhor: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Mas apacenta as minhas ovelhas com a minha doutrina, com o meu evangelho, com a minha força. E foi o que Pedro fez, irmãos e irmãs. Pedro tornou-se um grande evangelizador, porque a partir daquele momento entendeu que quem deveria ser anunciado era o Cristo e não ele. Eram as palavras do Cristo e não as suas palavras. Tanto é que os escritos de Pedro não revelam o pensamento de Pedro, mas revelam a vontade e a palavra do Senhor. Então hoje, nesse dia, eu quero te convidar a ser nas mãos de Jesus um instrumento de salvação. Eu quero te convidar hoje a dizer para as pessoas que muitas vezes são pedra no seu caminho, que são de fato uma ocasião de pecado e tropeço: podem ir embora, não preciso mais de vocês. Vocês não servem mais para a minha vida, a não ser que vocês queiram ter nas suas vidas a palavra de Deus, a vontade do Senhor, aquilo que realmente eu creio. Se vocês não querem partilhar da minha visão de fé, não querem partilhar daquilo que eu espiritualmente recebo do Senhor, vão para longe de mim. Padre, isso é muito difícil. Mas depois que a gente faz, é libertador. No bom sentido da palavra, tá, meus irmãos? É libertador. A gente consegue entender o antes e o depois. Nós precisamos, como Jesus, ser certeiros nas palavras. Precisamos dar a conhecer o nosso interior e a nossa vida, a nossa fé em Cristo. Que Deus te abençoe e até amanhã.